Eu que agradeço, doutora Adriana Marra, o doutor João Alberto, por esse seminário maravilhoso. Quero parabenizar os guerreiros que estão aqui nos ouvindo, né, na plateia, e todo esse time que se dispôs a falar sobre um tema que nos é muito caro, que é a educação no Brasil. E está passando por problemas extremamente sérios, né, nesse atual momento, nesse atual governo. E com este cenário, né, desse Congresso Nacional que nós estamos aí. Bom, o meu tema ele é sobre o Sistema Nacional de Educação. Quando houve a CONAI, o ano passado, eu me deparei com o Sistema Nacional de Educação. Assim como eu, a maioria esmagadora dos brasileiros não fazem menor ideia, quer dizer, na época eu não fazia ideia do problema que estávamos na nossa mão, qual profundo, né, esse problema poderia causar no nosso país, na educação do Brasil. Então, eu fui estudar mais a fundo e descobrir coisas que até então foram ditos e feitos na surdina, né? Sem o nosso conhecimento, nosso, que eu digo nós, simples cidadãos brasileiros. Bom, para começar, Sistema Nacional de Educação, ele não existia na Constituição de 1988. Ele vai entrar na Constituição por meio de uma emenda constitucional de número 59, em 2009, pelas mãos do senhor Haddad, que era então ministro da Educação na época. Então, ele propôs essa emenda constitucional para o Congresso e foi aprovado por unanimidade. Olha, vejam só, nenhum dos nossos deputados e senadores se atentaram para o perigo de um sistema nacional de educação. Essa figura, Sistema Nacional de Educação, ela não é nova, ela existe desde o século XIX, e ela foi implantada e pensada e implementada em países de regime totalitários, citando alguns, né, os piores aí na época, né, desse século, do início aí, do final do século XIX, início do século XX. Nós estamos falando da Alemanha, estamos falando da União Soviética. Qual é o interesse de um sistema nacional de ensino? A dominação mesma, não só a dominação ideológica, mas o sequestro, né, da mente dos nossos filhos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É a forma mais eficaz de doutrinação dentro de uma escola, na qual você pavimenta a educação. Você simplesmente coloca todos no mesmo degrau. Todos eles vão participar da mesma refeição, que eu digo aqui no sentido figurativo, né? No mesmo livro didático, ele vai degustar das mesmas histórias, dos mesmos pensamentos, de um só viés educacional, seja ele na área de educação sexual, seja ele na ambiental, e seja ele em qualquer parâmetros de temas pedagógicos inseridos dentro das nossas escolas. Então, ali vai ser algo comum a todos, né? Comuna. É por isso que surge essa palavra, né? Comuna, comunitário. Então, todos os alunos, em todas as escolas, de Iapoque a Chuí, não importa o estado, todos estarão na mesma página, falando da mesma coisa, estudando o mesmo conteúdo. Se ele é verdade ou não, quem vai dizer são aqueles que vão deter o poder do Sistema Nacional de Educação. Então, como é que aconteceu? Como é que isso se progrediu? Em 2009, nós temos, então, essa emenda constitucional, número 59/2009. Quando foi em 2014, nós aprovamos, a CONAI, né, aprovou o novo documento, né, da educação, que é em 2014, né, em 2024, o primeiro decênio aí não é do Sistema Nacional da Educação, né, oh, meu Deus, me fugiu aqui, desculpa. Nós estamos aí com a conferência, né, e a gente instituiu. Nossa, fugiu aqui, gente, desculpa. Só um minutinho aqui.
Então, nós Seria PNE, CNE, FNE, o que é? Não, nós aprovamos aí em 2014 e 2024 a nossa, o sistema não é o sistema educacional, o PNE, desculpa, gente, o Plano Nacional de Educação. Desculpa o branco aí que deu. Então, voltando só para a gente entender. Então, 2009, a emenda constitucional número 59 foi inserida na Constituição Federal, criando o Sistema Nacional de Educação. Ele não veio com nenhum desenho, ele não tinha nada ali que dissesse como é que vai ser implantado isso. Mas em 2014, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, que foi o decênio 2014 a 2024. Curiosamente, neste Plano Nacional de Educação aprovado, nós temos ali apenas uma instância, a proposta era de uma instância permanente de negociação e cooperação entre os entes federados. Então, eles estavam ali respeitando até então a autonomia dos municípios. Mas vejam bem, nem acabou o Plano Nacional de Educação, nem venceu, né, que o vencimento seria 2024, e nós temos a proposta do senador Flávio Arnes, que em 2019 vem com um projeto de lei de número 235, para implementar um sistema nacional de educação. Agora, pasmem, senhores, completamente diferente da proposta do PNE 2014. Quer dizer, neste país, pouco se importa as leis. Ora, se foi aprovado o Plano Nacional de Educação e ele é vigente, e ele está dizendo que é só uma instância, mantendo ali a autonomia dos municípios, por que cargas d'água o senhor Flávio Arnes, senador Flávio Arnes, vem com uma proposta diferente, contrária, e muito pelo contrário, tirando a autonomia dos municípios? Né, dos entes federados, municípios, estados e distrito. Então, a nova ideia do senador Flávio Arnes seria duas instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação federativa. Agora, vejam bem, lá no PNE 2014, o Sistema Nacional de Educação não existia pactuação federativa, existia colaboração. Existia negociação. E ela, então, o senador Flávio Arnes acrescenta a pactuação federativa. E essa palavra é extremamente grave. Por quê? Vejam bem, qual o problema de uma pactuação federativa? Ela impõe deveres jurídicos, inclusive com sanções administrativas, cíveis e penais. Então, vejam bem, tudo o que for decidido pelo Sistema Nacional de Educação, se um município, se um vereador, um diretor de escola ou um prefeito discordar, falar, olha, eu não vou implementar esta coisa absurda, por exemplo, imaginem qualquer coisa absurda dentro das suas escolas, por exemplo, como um livro de sexualidade infantil que fere os princípios cristãos, por exemplo. Qualquer um que se levantar contra isso vai sofrer sanções administrativas, cíveis e penais. Então, veja a gravidade quando o nosso senador Flávio Arnes introduz a pactuação federativa dentro do Sistema Nacional de Educação. Mas ele vai além. Ele propõe que o Sistema Nacional de Educação ele saia das mãos dos municípios, estados e distritos e vão para duas instâncias. Que instâncias são essas? São instâncias permanentes, e olha de novo, de pactuação federativa. A primeira é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, e a segunda, que é a Undime, a União Nacional dos Secretários Municipais. Vejam bem, dois sindicatos ficarão responsáveis por decidir, definir e pactuar sobre todos os temas relacionados à educação, seja ela do ensino fundamental, ensino médio, até as universidades. Inclusive nos berçários, inclusive nas creches, que agora, que segundo eles, né, nesse novo, na nova CONAI, né, no novo documento do Plano Nacional de Educação de 2024, crianças a partir de 0 ano devem estar dentro da creche, porque esta é a ideia do Sistema Nacional de Educação. Ela vai trazer para as mãos de dois sindicatos, né,
todas as decisões importantes. E ela, inclusive, coloca no seu artigo 23, né, da CONAI, o seguinte texto: o ordenamento constitucional e legal do país, marcado pelo federalismo de cooperação, reivindica, outro sim, uma descentralização qualificada que deve orientar o funcionamento do SNE. Há uma efetiva contraposição à ideia do federalismo compartimentalizado, uma contraposição à ideia de municipalização predatória. Eles acreditam, esses dois sindicatos, esse grupo que desenhou esse Sistema Nacional de Educação, eles acreditam que essa independência, essa autonomia dos municípios, estados e distritos, eles são predatórios. Por quê? Porque há uma participação popular, há a participação do vereador, né, da Câmara dos Vereadores, há a participação dos pais diretamente ali com seus diretores com o secretário de Educação, que foi escolhido pelo prefeito, que foi votado pela sociedade. Então, quer dizer, isso aqui para eles está errado. Isso aqui para eles é predatório, por quê? Porque muitas vezes o prefeito e o secretário não admitem certas ordenações, certas ordens, certos ritos, né, certos processos, certas leis impostas, né, vinda do MEC, direcionado do MEC. Por que eles não aceitam? Porque ainda há uma autonomia dos municípios de dizer não para algumas coisas. Então, hoje, o MEC não tem esse poder absoluto de dizer o que vai ser realmente dentro das escolas, o que vai acontecer. Um diretor, um secretário de educação, ele ainda tem essa autonomia. Os pais ainda têm autonomia de ir até a escola, por exemplo, e pedir a demissão de um professor que ou fez alguma ideologia dentro da sala de aula, ou alguma questões sexuais impróprias dentro da escola, qualquer assunto que fere os valores cristãos dos pais. Então, os pais ainda também têm essa autonomia. Mas, a partir da aprovação desse Sistema Nacional, neste modelo do senador Flávio Arnes, ela acaba com todo o direito paterno de defender seus filhos nas escolas. O pátrio poder, aqui, neste Sistema Nacional de Educação, está ameaçado. Então, ele não pode mais, não poderá mais, caso aprovado, fazer contas, né, pedir, né, exigir que haja uma reparação, ou que haja uma demissão de um professor, ou da postura da escola, ou a retirada do seu aluno, né, do seu filho, de dentro dessa escola. Bom, mas aí eles vêm com uma palavrinha muito, muito bonitinha, que é descentralização qualificada. Essa descentralização qualificada nada mais é a retirada, como eu já disse anteriormente, a retirada do poder dos estados, municípios e distritos federais para organizar suas próprias leis. Então, todas as leis, normas dos municípios relacionados à educação, elas têm que estar readequadas, inclusive, readequadas a partir do que esses dois sindicatos irão elencar para que sejam cumpridos. Então, vejam bem, a lei orgânica, né, do município dá essa autonomia para ele, mas é retirada essa autonomia na educação, com esse novo sistema educacional. E isso é muito, muito curioso, porque aqui no artigo 38 do documento base da CONAI de 2024, da qual nós participamos, eu, doutora Adriana Marra, doutor João Alberto, nós estivemos lá, esse novo projeto de lei, eles tiraram um monte de coisas assim nefastas, né? Por quê? Eles viram que a nossa reação, a reação das famílias, a reação do grupo conservador que lá estavam, nós simplesmente levantamos nossas vozes. Embora fôssemos poucos, a nossa voz fosse calada, ou pelo tumulto, pelo barulho, ainda assim nos fizemos ouvir. Tanto que o novo projeto de lei, ele vem muito sutil. Acontece, senhores,
que eles estão pouco importando com o projeto de lei do novo PNE, do novo Plano Nacional de Educação. Eles estão focados realmente na aprovação do Sistema Nacional de Educação, nos moldes do senador Flávio Arnes, do qual eu coloquei aqui para vocês. Porque a pactuação federativa, ela é eterna. Você não vai poder mudar. Nenhum vereador, nenhuma Câmara de Vereadores, nem o Senado, nem a Câmara dos Deputados Federais, nem o Congresso Nacional, se unir, não vai poder votar contra o que foi pactuado por esses dois sindicatos. Eis a gravidade do problema. Então, o que nós estamos aqui é diante da sovietização da educação. É uma engessar toda a nossa educação, da qual ninguém pode mexer em nenhuma peça montada por eles, a não ser por ordem deles mesmos. Então, vejam bem, no artigo 38, lá do documento base da CONAI de 2024, 2024, mas que aconteceu em 2023, começou em 2023. O artigo 38 diz respeito assim: ao processo de consolidação do Sistema Nacional de Educação, devem-se articular processos de responsabilização com sanções administrativas, civis e penais, no caso de descumprimento dos dispositivos legais determinados, já que estarão bem delimitadas e pactuadas as competências, os recursos e as responsabilidades de cada ente federado. Então, olha só, eles vão simplesmente delimitar todas as ações, né, legais, inclusive, dos municípios, estados e distritos, para que essa delimitação esteja agregada, esteja amalgamada junto com as decisões do Sistema Nacional de Educação. Essas instâncias permanentes da pactuação federativa, elas vão, por exemplo, deliberar sobre consórcios, convênios, acordo de cooperação técnicas e outras formas de associação federativa prevista em leis. Por exemplo, portarias, decretos que criam escolas, creches, escolas públicas. Então, vejam bem, tudo aquilo que um prefeito pode fazer, por exemplo, para criar uma escola confessional cristã, por exemplo, ele não vai mais poder fazer isso. Quem vai ficar nas mãos dessas instâncias permanentes de pactuação federativa? Então, vejam bem, existe lá no município um grupo de cristãos que querem montar uma escola confessional. Eles vão até o prefeito, até o secretário de educação, conversam e falam: olha, a gente está com toda a documentação, nós temos um grupo de pais, nós temos uma escola e nós queremos montar isso aqui. Hoje, o prefeito pode, sim, por meio de um decreto, de uma portaria, criar, sim, uma escola confessional cristã, católica, evangélica, ou espírita, ou uma escola confessional. Mas se o Sistema Nacional de Educação for aprovado, eles vão ter que pedir bênção para essas duas instâncias permanentes da pactuação federativa. Nós sabemos que há aí uma perseguição aos cristãos, uma cristofobia, em que não podemos mais, digamos, falar o nome de Jesus ou fazer o nome, falar da Bíblia dentro das escolas. Existe, sim, uma perseguição e a gente está vendo isso a olhos nus. Pois bem, senhores, a partir desse momento, se esse grupo for até pedir, né, mandar o documento para as instâncias permanentes de pactuação federativa, elas poderão dizer: olha, infelizmente, no município de vocês isso não vai ser possível. E aí vão barrar. Vão barrar, por exemplo, uma escola particular que tenha ali um método mais tradicional de ensino. Não, isso não vai poder, porque vocês não podem fazer isso aqui. Vocês não vão poder mais ter escola. Já tem escolas públicas excelentes no moldes dele, né, nas cabeças dele. Então, escola particular não vão. Agora não tem necessidade.
nós temos escolas suficientes. Então, aquele grupo de pai que quer montar aquela escola em base de valores cristãos, tradicionais, com metodologia própria, ele não vai poder mais, porque toda a metodologia vai vir desenhada por essas instâncias permanentes da pactuação federativa, pelo Sistema Nacional de Educação. E o Sistema Nacional de Educação vai estar nas mãos do Ministério da Educação e dessas duas instâncias. A última palavra será deles. Então, nós estamos aqui diante de algo assim aterrador, desculpa, assim, aterrorizante mesmo, porque o nosso futuro aqui no Brasil, da educação do Brasil, ela vai passar por um problema seríssimo inclusive, prisões. Né? Você não vai poder levantar sua voz para defender a educação, defender seu filho dentro da escola. Nós temos aqui também, dentro do artigo 27 da proposta do senador Flávio Arnes, uma outra coisa também terrível, que é o artigo 5º e o artigo 6º, que no âmbito do SNE compete aos estados e compete aos municípios cumprir as obrigações pactuadas no âmbito da CIT e da CIBS, que a CIT e a CIBS é isso que eu falei para vocês, que é as instâncias permanentes de pactuação federativas, tanto pela Concede e pela Undime, que são 2 sindicatos, um dos secretários estaduais de educação e o outro os secretários municipais de educação. Isso aqui afeta principalmente os artigos 29 e 30 da Constituição Federal, que versa sobre a autonomia dos municípios em 4 capacidades, que é a de auto-organização. Isso vai retirar desses municípios essas 4 autoridades, essas 4 autonomias dos municípios, que é a auto-organização, que é a própria lei orgânica, né, aprovada pela Câmara Municipal, pelos vereadores, do qual a educação não vai entrar aqui mais, caso for aprovado. A de autogoverno, governo próprio, com prefeitos, vices e vereadores. A de autolegislação, legislar sobre os interesses locais da educação, no âmbito, inclusive, da legislação concorrente. Hoje, o município, estado e distrito é concorrente em alguns temas, em algumas leis, do governo federal, por exemplo. Então, há algumas leis que determinam e que o município e o Estado diz, olha, esse livro, por exemplo, que fere, né, como o avesso do corpo, que teve lá no Rio Grande do Sul, aquele problema com a diretora. Então, ela teve autonomia para retirar esse livro da escola dela, né? E isso é autolegislação. Concorre, por exemplo, com o MEC. Ela pode dizer, olha, o município diz, o prefeito fala, esse livro não vai estar aqui, embora o MEC esteja colocando, enviando para as nossas escolas, nós temos essa autolegislação concorrente, nós podemos falar não. Isso hoje. Mas nós estamos em via de aprovar esse projeto de lei 235/2019, lá no Congresso Federal, que é um projeto do Flávio Arnes, e que tira tudo isso aqui dos municípios. E a autoadministração, inclusive, né? Que é a de prestar serviços públicos de interesse local, criação de creches, portarias, decretos. Então, isso vai ser retirado das mãos dos prefeitos, estados e municípios. Então, o que nós estamos vivendo agora é a sovietização da educação. É um modelo soviético de educação, da qual nós ficaremos à mercê de um grupo pequeno, da qual vocês não elegeram, vocês não votaram em secretários municipais, nem estaduais de educação, muito menos assim, ex-secretários municipais de educação que estão ali dentro desses conselhos, né, dentro desses grupos, e da qual vocês não fazem a menor ideia do que eles pensam a respeito de religião, a respeito de sexualidade precoce, sobre aborto, sobre temas caros para nós que somos cristãos. Então, nós ficaremos à mercê dessas pessoas que nós não sabemos onde moram, o que pensam, como vivem e se está de acordo com os pensamentos cristãos e conservadores do qual nós defendemos.
Então, veja o perigo de você colocar pessoas da qual você não faz a menor ideia de quem são. Então, hoje você vota no prefeito, no governador, e você sabe ali que aquele que você votou, aquele governador, você está alinhado com o seu pensamento, né? O pensamento dos nossos, dos pais, da nossa família, né? Dos nossos valores cristãos conservadores. Então, a gente pode, sim, na próxima eleição, tirar um prefeito que está completamente em desacordo do que a gente pensa. Nós podemos, nós temos o poder do voto, o direito, mas com o Sistema Nacional de Educação proposto pelo Flávio Arnes, esse poder é tirado dos municípios, é tirado de nós, pais, é tirado dos professores, diretores de escola e dos próprios secretários municipais, porque todas as leis aprovadas municipais da legislação que versa sobre educação, tanto na Câmara dos Vereadores quanto na Câmara dos Deputados Estaduais, elas deverão, sim, ter o crivo do Sistema Nacional de Educação. Tudo que estiver em desacordo será retirado e manterá só aquilo que o Sistema Nacional de Educação decidiu que vai entrar e o que vai fazer parte da educação do Brasil dentro de cada escola. E será, estou já finalizando, e será, como é que a gente fala, um PF, né, um prato feito. Ele já vem ali e você não vai poder escolher o que é ali para você, para a sua refeição, né, ideológica para o seu filho. Então, quero só deixar isso aqui como alerta, o perigo que nós estamos correndo com a aprovação desse PL 235, /2019. É claro que nós já tivemos avanço, né? A doutora Adriana Mar, o doutor João Alberto tem acompanhado, assim como todos nós, um grupo, estamos acompanhando junto ao Congresso, para que os nossos deputados conservadores não votem esse projeto tal qual ele está, que façam emendas, que façam proposta. Então, nós pedimos para vocês que estão sentados e nos ouvindo, por favor, comecem a falar com seus vereadores conservadores, para que eles falem com seus deputados conservadores, da sua base conservadora, daqueles que vocês votaram, e cobrem deles que lá no Congresso nós precisamos barrar esse projeto de lei, que ele é um modelo totalitário de dominação do Brasil, e sequestro da mente das nossas crianças. Muito obrigada.